Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos tratar de um tema que eu sei que vocês gostam muito, investimentos no exterior. Para quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falo muito sobre stocks, REITs e principalmente ETFs. E como vocês já viram aí na capa do vídeo, no título do vídeo, o tema de hoje será especificamente, vamos falar sobre ETFs americanos. Vou montar aqui com vocês uma carteira de investimentos só em ETFs. Tanto em ETFs de estoques, de ações, ETFs de REITs, que são como nossos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, e também vou colocar um ETF de renda fixa. Uma carteira bem segura e bem diversificada apenas em ETFs. Como eu sempre falo, os ETFs lá nos Estados Unidos são uma ótima forma de se investir no exterior, uma ótima forma de você dolarizar a sua carteira. Que lá temos uma gama, uma diversidade de ETFs muito bons, o que nos possibilita fazer ótimos investimentos lá fora. Primeiramente, para colocar todo mundo no mesmo patamar, o que são os ETFs? Resumidamente, o ETF é um fundo de índice, ou seja, um fundo de investimento listado em bolsa, onde suas cotas são listadas na bolsa de valores, assim como ações, e o gestor desse fundo, ele simplesmente vai replicar um índice de mercado, seja índices de ações, seja índices de REITs, seja índices de bonds, bills, ou seja, índices de renda fixa também. Então o gestor ele simplesmente vai replicar, vai copiar um índice que já existe. Então por isso chamamos os fundos de índice de fundos de gestão passiva. O grande exemplo, o exemplo mais conhecido, fundos que replicam o índice S&P 500. O que significa o índice S&P 500? É aquele índice, aquela carteira teórica que representa o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então um ETF que replica o S&P 500, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma carteira replicando, copiando exatamente as ações que compõem o índice S&P 500. Então antes da gente descer aqui além do conteúdo, eu passar para vocês esses 5 ETFs, eu já peço para você se inscrever no canal, já deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Compartilha aí também nos seus grupos de amigos no WhatsApp que se interessam por investimentos no exterior, se interessam pelo assunto de investimentos em geral, como multiplicar o seu patrimônio, construir uma renda passiva através dos investimentos, que é exatamente o que eu ensino aqui no YouTube para vocês e também lá no Instagram. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro que eu trago aqui para vocês é o VOO, Vanguard S&P 500 ETF. Ele é exatamente esse tipo de ETF que eu falei agora há pouco, que segue o índice S&P 500, ou seja, o VOO é um dos principais ETFs que seguem, que replicam o índice S&P 500. Temos outros bons exemplos como o IVV, o SPY. Atualmente, uma cota do VOO está custando $395 e desde o início ele teve uma valorização de quase 300%, 288%. Aqui no site etf.com a gente consegue ver que ele tem uma taxa de administração irrisória de 0,03% ao ano, um patrimônio sob gestão de 322 bilhões de dólares e teve seu início em 2010, ou seja, é um ETF também que já se provou no tempo. Está com dividend yield nos últimos 12 meses de 1,58% e tem no seu portfólio número de holds, número de empresas no seu portfólio de 506 empresas. E aqui temos as 10 maiores posições do VOO. Sua maior posição é Apple, Microsoft, a terceira Amazon, Nvidia, Alphabet, que é a Google, Tesla, Meta, Berkshire, enfim. Temos as grandes, as maiores empresas dos Estados Unidos estão aqui. Então ele é uma ótima forma de você se expor às maiores empresas dos Estados Unidos e às maiores empresas do mundo. Então o nosso primeiro ETF que vai ocupar ali 25% da nossa carteira de ETFs é o VOO. Em segundo lugar, eu trago aqui para vocês o VNQ, ocupando também 25% da nossa carteira. O VNQ, Vanguard Real Estate, ele é focado, ele investe em REITs, nos imóveis, nos maiores imóveis dos Estados Unidos. Os REITs, para quem não sabe, são como se fossem nossos fundos imobiliários. Então são ativos que investem em imóveis e pagam os rendimentos desses imóveis ali constantemente, com boa frequência para os seus cotistas. O VNQ tem uma taxa de administração
valorização também muito baixa, de 0,12% ao ano. É um fundo que se iniciou em 2004, também já se provou no tempo. Tem ali praticamente 30 bilhões de dólares sob gestão. Possui 165 REITs, ativos imobiliários na sua carteira. Está com dividend yield de 3,77% nos últimos 12 meses. Aqui são as suas 10 maiores posições, a gente vai ver aqui. Temos REITs bem conhecidos como Prologis, que é um dos maiores REITs dos Estados Unidos, que é um REIT de galpões logísticos e industriais. American Tower, Equinix, Public Storage, Crown Castle. Esses aqui são os maiores REITs americanos. Uma cota do VNQ custa 76 dólares. O nosso terceiro ETF é o SCHD, um ETF que eu gosto bastante. O foco deles são em empresas em estoques dos Estados Unidos, com um bom histórico de dividendos consistentes e crescentes. Ou seja, ele replica um índice com o desempenho das 100 ações, 100 estoques dos Estados Unidos, com um histórico de dividendos consistentes e crescentes. Aqui a gente tem informações importantes no site Investidor 10. O SCHD oferece aos investidores exposição a um portfólio diversificado de empresas que pagam dividendos e tem uma probabilidade relativamente alta de manter ou aumentar esses pagamentos no futuro. Aqui no site ETF.com a gente vê também que é uma taxa bem baixa de 0,06 ao ano, quase 50 bilhões de patrimônio sob gestão, e teve início em 2011, ou seja, aí mais de 10 anos de tempo de mercado, que é bem interessante também. E mais de 100 holds, mais de 100 empresas no seu portfólio. E aqui entre as principais a gente pode verificar que temos a Chevron, a Pepsi, Coca-Cola, Verizon, Pfizer, BlackRock, grandes empresas norte-americanas e que pagam com consistência bons dividendos. O SCHD, ele paga dividendos, paga uma renda passiva de 3 em 3 meses. Como a gente pode ver aqui, pagou aqui recentemente, dia 25/9, anteriormente dia 26/6, anteriormente dia 27/3, assim como o VNQ e também o VOO. Todos eles pagam de 3 em 3 meses. O SCHD está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 3,71%. E atualmente uma cota está custando 70 dólares. Ele teve uma valorização desde o seu início de 177%. O nosso quarto ETF que eu quero trazer aqui para vocês é o LQD. O foco desse ETF são nos bonds. Ele replica um índice americano que é composto por títulos de dívida corporativa, trazendo aqui para o Brasil como se fossem as nossas debentures. Ou seja, um título de dívida corporativa é você emprestar dinheiro para empresas. Títulos de dívida corporativa com classificação de grau de investimento, ou seja, emitidos por empresas consideradas e financeiramente estáveis. Então são títulos de dívidas para boas empresas, com boa saúde financeira. Então são títulos de dívidas mais seguros. Então, para quem não sabe, isso daqui é uma forma de você investir na renda fixa através da renda variável. Basta você comprar ETFs que acompanham índices de renda fixa. Aqui a gente vê que a taxa é de 0,14% ao ano, uma taxa bem tranquila, um patrimônio sob gestão de 30 bilhões de dólares, e o ETF teve início em 2002, ou seja, mais de 10 anos de mercado também. Aqui a gente consegue ver os principais bonds, os principais títulos de dívida que estão atrelados às grandes empresas, como a gente pode ver, as maiores empresas americanas, como BlackRock, Pfizer, Goldman Sachs, CVS, T-Mobile, AT&T. Então são títulos de dívidas bem seguros. E o legal é que a gente pode ver aqui que ele paga dividendos todos os meses. E está com dividend yield dos últimos 12 meses de 4,41%. O LQD custa 102 dólares. E a gente pode perceber aqui que ele teve uma grande queda aí recentemente, justamente porque devido à alta dos juros americanos. Isso faz com que os preços dos títulos de renda fixa americanos caiam, porque quando as taxas sobem, o preço do título cai. É o efeito da marcação a mercado. E o contrário vai acontecer. Quando os juros americanos se estabilizarem e voltarem a cair, o que vai acontecer com os títulos de dívida? Os títulos de renda fixa americanos vão subir. Então, provavelmente, aí num curto prazo, a gente vai ver essa inversão aqui, uma valorização a mais das cotas do ETF LQD. E por último, para encerrar a nossa carteira de ETFs, eu trago aqui para vocês o QQQ. O QQQ é um ETF que busca replicar o desempenho do índice Nasdaq 100. Esse índice ele inclui as 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa Nasdaq. O Nasdaq nada mais é do que uma bolsa dominada por empresas de tecnologia.
tecnologia. Então esse ETF aqui ele é um ETF muito mais concentrado, porque o foco dele é apenas em empresas de tecnologia. E tudo que é mais concentrado e menos diversificado traz um risco um pouco maior. É por isso que esse ETF ele ocupa uma porcentagem menor da nossa carteira. Ele possui uma taxa muito baixa de 0,20%, um patrimônio sob gestão de quase 200 bilhões e é um ETF que existe desde 1999, mais do que já se provou no tempo. Tem ali dentro do seu portfólio 102 empresas e aqui estão as maiores posições. Maior posição em Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla. Você pode ver que está dominado por empresas de tecnologia. E devido a essa alta concentração em empresas de tecnologia, o dividend yield acaba sendo muito baixo nesse ETF. Porque geralmente as empresas de tecnologia distribuem muito pouquíssimos dividendos. Justamente porque elas reinvestem todo o seu lucro nelas mesmas para elas crescerem cada vez mais. Atualmente uma cota do QQQ custa $358 e ele teve uma grande valorização desde o seu início de 576%. E assim ficou a nossa carteira de ETFs americanos, bem diversificada em vários setores e várias classes de ativos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu!